Eu perguntei essa questão de ponto específico, eu estava vendo um podcast cristão, e estava falando sobre um sacrifício que era feito pelo sumo sacerdote, que teria que ser uma ovelha, eu não sei qual animal que era, mas que ele tinha aspectos, características que esse animal não tinha mais, não nascia mais há mais de, sei lá, 2, 3 mil anos. Ah, sim. Aquela questão da cor. Da cor. É. E aí tentaram se produzir isso em laboratório e não conseguia. E aí parece que depois de 2, 3 mil anos voltou a nascer esse animal em 2019. Foi uma ovelha mesmo. Acho que é uma ovelha, não é? Então, assim, tem pontos assim, detalhes assim que estão acontecendo? Bom, sim, tem. Tem, e são muitos. Vou contar um aqui para vocês rapidinho. Tive a oportunidade, né, de ir em Israel algumas vezes. Quando você está assim no Monte das Oliveiras, tem um local lá específico, todo mundo que já foi em Israel vai nesse lugar, não tem jeito. No Monte das Oliveiras. Se você já foi, você vai lembrar. Aí você olha, embaixo tem um cemitério, né, árabe, depois o cemitério judeu também, né, mas... Perdão. Aí você dá de frente para um muro da cidade antiga de Jerusalém. É uma visão linda, sensacional. Em algum lugar ali, 100 metros para lá, 50 para cá, não vou saber precisamente onde, há uns anos atrás uma empresa quis construir um hotel. Pensa, você está num hotel, 10º andar, sei lá, que você abre a tua janela, você está no quarto em que você estiver, você está no Monte das Oliveiras, de frente pro muro de Jerusalém, vendo a cúpula da rocha, que é o local onde foram os 2 primeiros templos, né? Aquela visão fantástica que corre o mundo todo, né? Aí, só que para você construir em Israel, você tem que ter uma série de autorização, porque pode ser em cima de um sítio arqueológico, pode descobrir algumas peças ali e tal. Então não é assim, vou fazer aqui uma casa aqui, vou começar a cavar e pronto. Então vieram uma empresa, então eles passaram ali um maquinário, que eu não vou saber dizer o nome técnico agora, como se fosse sei lá, uma máquina de raio-x, um scanner, começaram a passar por ali, aí veio o resultado. Ó, não dá para construir aqui. Poxa, mas por que não? E tal, era fantástico, não dá. Mas aqui é uma área, é um sítio arqueológico. Não. Mas então por que não? Porque olha só, há uma rocha aqui, uma rocha maior aqui, que sustenta todo esse monte aqui, o Monte das Oliveiras. Ela é profunda. E nós descobrimos que essa rocha está trincada. Ela rachou. Se vocês cavarem, fizerem a fundação, as sapatas, e colocar peso em cima dessa rocha, ela vai se dividir ao meio. Então é um risco, não pode ser construído aqui por isso. E para arrancar essa rocha tem que simplesmente acabar com o Monte das Oliveiras. Que não pode, né? Imagina, o objetivo é construir um hotel no Monte das Oliveiras. Sim. Se o Monte das Oliveiras deixa de ser o Monte das Oliveiras, não faz sentido ter hotel. Então não pode construir e a construção parou. Pastor, tudo bem, uma história bonitinha, mas não entendi. E aí, o que isso tem a ver com os sinais que nós estamos hoje próximo do fim? Porque há uma profecia em Oséias que quando o Messias voltar com os seus santos, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. E quando ele pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai rachar e vai dividir em 2 bandas. E dali vai nascer um rio que a Bíblia chama águas que purificam. Existe um rio, Senhor. Conhece esse hino? Essas águas vão purificar aquele cemitério que está ali, porque o sacerdote, o Messias, não pode ter contato com o defunto. Por isso que os árabes botaram ali, quando a ocupação árabe, criaram um cemitério ali, porque eles descobriram que pela profecia, o Messias vai ter que passar por ali. Então eles criaram um cemitério. Só que quando o Messias pisar no Monte das Oliveiras e ele rachar, vai nascer um rio que vai lavar aquelas covas toda ali, todos os corpos, a alçada que estiver ali vai embora. Esse rio vai pegar o vale que está lá, vai desaguar no Jordão, que está lá, que vai desaguar no Mar Morto, e o Mar Morto vai ter vida, vai ter peixe. Está tudo prescrito na Bíblia, tudo dito. E agora eu vou dizer mais uma coisa.
Você pode acompanhar aí vários canais sobre Israel. Eu aconselho Israel com a Aline e o outro. Acho muito top. Mas já existe micro-organismo e pequenos peixes em alguns poções, né, em partes isoladas lá do Mar Morto. E se eu fiz um estudo há uns 3 anos atrás, mais agudo sobre o Mar Morto. No fundo do Mar Morto há um leito de rio de água doce. Poucas pessoas sabem disso, mas você pode pesquisar na internet e vai descobrir isso. Na própria internet você vai descobrir isso. Então tudo isso está predito na Bíblia. Olha, quer sinal melhor do que isso? Você não pode... Eu confundo vocês dois, né? Sérgio e Lucas. Você não pode, Lucas, e nem você, Sérgio, construir aqui o hotel que vocês queriam. Mas por que não? Porque essa rocha que sustenta todo mundo está trincada. E a Bíblia diz que ela está trincada. Aí eu lembro daquela cena, lembra do filme do Superman? Quando ele vem assim, ele vai lutar com Batman, ele posa, sempre aquela posição dele, né? Punho cerrado no chão, sai aquela fumaça e afunda tanto assim no concreto, no asfalto. Aquilo é top, né? Isso não é nada. Top vai ser quando o Messias pisar no Monte das Oliveiras. Meu amigo, não vai afundar 50 centímetros, não. Aquilo vai fazer assim, ó. Pá! O monte vai ser dividido ao meio e vai nascer um rio com uma água tão forte dali que vai arrancar todo aquele cemitério que está ali e o Rio Jordão vai voltar a ter a grandeza do Rio Jordão. Não tem tempo de explicar isso aqui agora, mas o Rio Jordão, ele era no mínimo 10 vezes mais do que é hoje. Eu penso que seja até mais do que 10, mas quem é conservador diz que o Rio Jordão... A única frustração que eu tive em Israel foi o Rio Jordão. O Rio Jordão é o Ribeirão das Lajes. Em alguns lugares menos. Pra gente não é nada. Com todo respeito a Israel, a gente sabe da importância do Rio Jordão para eles. Mas nós somos brasileiros, pelo amor de Deus. Sim. Você pega o Rio Negro, você pega o Rio Amazonas, você olha assim, ó. Cara, cadê a outra margem desse troço? Exatamente. Tu não enxerga, a nuvem esbarra na água, a água sobe, mas tu não vê a outra margem. Esses são os rios aqui do Brasil, né? Solimões, Rio Negro, Rio Amazonas, Rio Madeira. O Rio Jordão, em alguns lugares, o Ribeirão das Lajes é mais cauduloso, é mais forte, é mais fundo, inclusive, do que ele. Caramba. Quando ele vai chegando perto do Mar Morto, onde ele deságua, é água na cintura, é água barrenta. Mas o Rio Jordão, nos dias de Josué, Moisés, ele era no mínimo 10 vezes maior, mais volume de água, mais profundo do que é hoje. Pra você ter uma ideia, a Bíblia fala que na margem do Rio Jordão tinha leões. Procura saber que tipo de fauna, e eram muitos leões. Toda a região de Israel era entupida de leões. Deus falou assim, ó, não vou expulsar todos os inimigos de vocês que habitam aqui, para que os animais selvagens não se apoderem de tudo. De tanto que tinha. Então você não tem uma mata de 100 metros de largura, não mantém um leão. Sim, sim. Você tem que ter quilômetros de mata para você manter um leão. Para você manter milhares de leões. Você tem que ter muita fauna para poder ter uma gama muito forte de animais para poder sustentar um leão, né? E a Bíblia fala sobre isso. Então, se você olhar a questão do Monte das Oliveiras, o rio de água doce, que já está lá. A Bíblia diz, o deserto vai florescer. Rapaz, eu quase surtei quando eu estou em Israel, atravessando o deserto, de ônibus, eu olhei para o lado, eu vi bananeira. Eu falei, não, pera, aquilo ali eu conheço. Miragem. Eu vim do Brasil. Eu sou brasileiro. Aquilo ali pelo amor de Deus, aquilo... Fala pra mim que aquilo ali não é bananeira. Alguém começou a rir, você é bananeira. Eu falei, cara, se eu fosse paulista, eu ia falar, meu, como assim? Vocês têm bananeira no deserto? Caramba.
Deserto, cara. Bananeira tá aí na Serra da Sarara. Bananeira tá aqui em Paracambi, nos morros aqui, que é uma área extremamente úmida, né? Nós estamos num vale, no deserto. Bananeira. Aquelas folhas verdinhas, tudo bonito. Não tem, explica, não sei. Eles cobrem ela com uma telinha fininha, preta, fininha, para diminuir um pouco a radiação solar, faz um sistema de irrigação lá que só eles sabem como. Meu amigo, e eu comi a banana. Eu comi a banana. A banana é docinha, é uma delícia. Israel está exportando. O Israel, eles colhem laranja dos telhados. É comum ter laranja nos telhados. Não pede pra mim te explicar que eu não vou saber. Eu vi uma romã lá, quase que eu falei, não, isso é uma melancia, pelo amor de Deus. Romã, quando eu falo assim, diminui a mão, porque senão ninguém vai acreditar. Mas eu não posso mentir, você vai em Jope. Se um dia que você for em Israel, procura aí em Jope. É uma região boêmia, uma região de artista, um local muito bacana, muita escultura, muita obra de arte, muita musiquinha, muita coisa bacana lá. Fica próximo à capital administrativa, né, a Tel Aviv. Tu vai ver umas romã desse tamanho, meu irmão. Romã pra mim é um negocinho assim, horrível, horroroso, ruim de uma coisa. Chupa uma romã, chupar romã. Você já viu algum brasileiro chupar romã, rapaz? Deus me livre. Lá tu bebe suco de romã, cara, e é gostoso. Nós vimos uma maçã lá tão vermelha, tão brilhosa, foi na penúltima caravana que nós fizemos, que o grupo brasileiro, se não botar a mão, não enxerga, né? A gente fala, não é de plástico. Não é. É de plástico, não é, não é possível, é de plástico. Mas tá aqui vendo. Quem é que vai comprar uma maçã de plástico, cara? Ninguém vai comprar. Não é. Aí nós olhamos outras frutas embaixo, e eram naturais, era mais fácil de identificar. Nós olhamos pro lado, não tinha ninguém, nós botamos a mão e apertamos. Rapaz, era maçã era mesmo. Maçã. Então, é um sinal. Tudo são sinais. E tem muitos sinais na Bíblia.